Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode sentar. A ênfase que eu quero trazer aqui é no versículo 2. Porém, Paulo, no versículo 1, ele faz algo, ele faz um pedido muito urgente, muito profundo. No contexto desse capítulo 12, no início, está tratando sobre a nossa consagração a Deus. A nossa vida a Deus tem que ser uma vida completamente separada para Ele, para a honra e para a glória dEle. E Paulo aqui, ele usa esse termo, rogo-vos. É como se ele dissesse, pelo amor de Deus. Sabe, quando a gente está numa situação difícil e você está falando, a pessoa parece que não quer ouvir, e você diz, pelo amor de Deus. Eu me lembrei agora, que teve uma vez, eu estava indo para o trabalho, ia deixar o carro na casa do meu pai, e eu parei no sinal, na frente tinha um carro, era às 6 horas da manhã, tinha um carro, e o sinal abriu, o cara não saiu. Eu cortei ele e entrei para a esquerda, para pegar a Avenida Maricá. E uns 2 minutos o cara veio numa velocidade, emparelhou com o meu carro e começou a me xingar, dizendo que ia me matar. E eu... Aleluia. E... dá uma olhadinha lá, por favor. E eu fiquei sem saber o que tinha acontecido. E ele começou a me xingar, falando que ia me matar. E eu... moço, mas eu não fiz nada, eu não vi que tenha feito alguma coisa. E ele apontando o dedo e falando que ia me dar um tiro, que ia atirar em mim. E eu falei, moço, mas me desculpa, se eu fiz alguma coisa, se eu te fechei, eu não vi, eu não reparei. Me perdoa, eu não vi, eu não sei de nada, eu não vi o que eu fiz. O senhor ficou parado, eu saí. Ele estava embriagado, ou melhor, num estado de embriaguez. E aquilo ali, e ele falando, e cada vez mais o tom da ameaça dele aumentando. E eu disse, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, me desculpa. Eu engrossei também, falei, já que ele vai, sabe? E ali ele deu aquele, tá bom, a próxima vez, aí saiu. Então você vê que, sabe, tem momentos em que a gente está ali, puxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, às vezes com o filho, às vezes com a esposa. Pelo amor de Deus, me ouve. Pelo amor de Deus, faz isso, faz aquilo. Pelo amor de Deus, que venhamos a congregar. É um pedido de urgência, é um pedido com uma profundidade muito grande, com uma seriedade muito grande, irmãos. E Paulo aqui, ele está dizendo isso para que nós venhamos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício, como uma oferta viva, com cheiro agradável ao Senhor. Porque não é de qualquer maneira que nós nos achegamos diante do Senhor. Não é qualquer maneira, a gente pode louvar, a gente pode chorar, a gente pode, sabe, sentir arrepios e dizer que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, mas se não estivermos conforme a vontade de Deus, Ele não recebe, apesar de todas essas coisas. E Paulo, no versículo 1 ele diz isso, e no 2 ele dá uma orientação mais muito forte. E
sabe, esses versículos, eles vivem no meu coração, vira e mexe, eu me lembro deles, e ele fala, olha, não tomem a forma, não andem segundo o padrão desse mundo, que ele quer dizer não ser de conformados com esse mundo, ele está dizendo isso, olha, não andem conforme a tendência, a moda, não andem conforme o linguajar, não andem conforme a vestimenta, não andem conforme o pensamento, não andem conforme o comportamento desse mundo. É isso que ele está dizendo. Mas que vocês, como ele diz aqui, sejam transformados pela renovação do entendimento de vocês. E que renovação é essa? Se ele está falando, se ele está escrevendo para a igreja, obviamente que ele não está falando de uma renovação gerada por nós mesmos, em nós. Não, ele está falando de algo que vem, só pode vir de Deus. Até porque a nossa carne tende a fazer o que é contrário à vontade de Deus. E para que nós venhamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, é necessário que sejamos morada do Espírito Santo. Então, essa renovação do nosso entendimento, ela é gerada pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí, dessa forma, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como isso se aplica? Mediante a observância da palavra. Porém, irmãos, algo que a gente não pode esquecer, e vira e mexe a gente repete isso aqui, é que vou repetir de novo, né? Mas eu acho interessante, eu gosto muito disso. Me perguntaram no discipulado uma vez o que era mais importante, a oração ou a leitura da palavra. E eu respondi com uma outra pergunta. Aí eu perguntei à pessoa, qual é mais importante no avião, a asa direita ou a asa esquerda? A pessoa sorriu e não precisou eu responder. Então, essa renovação do nosso entendimento vem por meio da palavra. Porém, precisamos compreender que a ortodoxia, ou seja, a palavra de uma forma correta, séria, sem a oração, não gera vida. Só a palavra, somente a palavra, sem que eu esteja vivendo uma vida correta de oração, é morta. Morta. Eu tenho que estar em constante oração. E unido junto com a palavra, vai surtir o efeito que eu desejo. Na sexta-feira, ontem, no Encontro no Lar, nós falávamos sobre os ataques que a sociedade vem recebendo e, consequentemente, que a igreja vem recebendo. E ontem a gente comentou sobre os jovens, por exemplo, e as crianças também, que hoje têm sido alvo predileto, na verdade sempre foi, dos ataques do diabo, sempre. Se você for pegar ao longo da história, sempre foi voltado para eles, movimento estudantil nas décadas passadas, o advento da pílula anticoncepcional era para quem? Aí lança aquele festival de Woodstock e a galera lá, sexo, drogas e rock and roll. Vocês vão me ouvir falando sobre isso novamente. Eu vou me aprofundar um pouco mais à frente, não hoje. E o pessoal vai achando que tem a liberdade, e essas coisas foram trazendo uma falsa liberdade e fazendo com que a sociedade viesse declinando no seu conceito de padrão moral. E a igreja, ao invés de se posicionar contra essas coisas ou ter percebido, não percebeu. E hoje a gente vê uma tendência muito grande de mundanismo dentro da igreja e na vida de muitos dos jovens.
A gente tem percebido, irmãos, essas ideologias que ao longo de tantos anos vêm transformando mentes, vêm estabelecendo padrões dentro da igreja. Você vê jovens falando como, contrariando aquilo, a orientação que Paulo deu. E como combater isso, irmãos? Nós já respondemos aqui. O fator principal para que nós, ainda que não tenhamos o pleno conhecimento de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, de todos os ataques, ainda que a gente não compreenda, sabe, de uma forma científica o que está acontecendo, mas se a gente ora como igreja, Deus nos dá o discernimento para combater da forma correta. Deus nos dá o conhecimento para combatermos de uma forma correta todo esse mal que tem destruído os nossos jovens, que tem desfigurado relacionamentos, famílias. E tudo vem por meio da oração e do conhecimento da palavra. Um não vive sem o outro, então nós precisamos orar mais. Graças a Deus, aqui nesse lugar, há um esforço muito grande pela palavra. E foi isso que me fez permanecer aqui. O Senhor me trouxe para cá. E o que me fez permanecer aqui foi porque eu, de fato, estava procurando por isso, aprender mais do Senhor. Porém, só a ortodoxia, sem a atuação do Espírito, irmãos, não vai valer de nada, vai ser apenas letra, vai ser apenas conhecimento vazio, informação. Então, nós precisamos ter a palavra guardada no nosso coração para não pecar contra o Senhor e viver em oração para que sejamos transformados, para que a nossa mente seja transformada dia após dia, constantemente, diante de tantos ataques que têm sido desferidos contra a igreja. Porque apesar da sociedade ter sido desfigurada em relação àquilo que Deus estabeleceu, sabe qual é o foco principal do ataque? Não é a sociedade, por incrível que pareça. O foco principal chama-se Igreja do Senhor. O foco principal é a igreja. Para tudo que está acontecendo, o foco principal é destruir, é acabar com a igreja do Senhor, porque Satanás sabe que ele não consegue, ele não tem êxito contra a igreja do Senhor, porque a igreja pertence a quem? Ao Senhor. E por isso, nós devemos estar unidos em oração. Nós devemos buscar a Deus em oração, no conhecimento, na revelação da palavra, para que nós não venhamos a ser confundidos. A palavra do Senhor, lá no Salmo 34, declara: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. E como é que eu olho para o Senhor? Palavra e oração. Palavra e oração. Não tem como divorciar nenhum um do outro. Não tem como. Palavra e oração. Então eu preciso viver, irmãos, em constante oração. Eu preciso viver, ter a palavra guardada no meu coração. O que diz o salmista? Escondi a tua palavra na tábua do meu coração para eu não pecar contra ti. Como é que eu vou combater essas ideologias destruidoras desse presente momento? Oração e palavra. Oração e palavra. Como é que os jovens vão conseguir suportar esses ataques? Oração e palavra. E nesse ponto, irmãos, entra uma grande responsabilidade dos pais e responsáveis. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar pelos nossos jovens, devemos buscar ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter mais conhecimento para conversar, para combater esse mal que tem vindo aqui, no campo da mente deles, ó Senhor, para que eles não se vejam confusos, ó Pai, para que eles não vejam sem identidade, Pai, porque é isso que está acontecendo, amada igreja.
Porque nós estamos negligentes na oração. As crianças, os jovens, até mesmo os adultos, estão perdendo a sua identidade, porque estão olhando mais para fora, estão buscando tomar a forma do mundo, como Paulo disse, para não fazermos. E se a igreja não orar, nós iremos sucumbir à forma do mundo, nós iremos tomar essa forma que Paulo disse para que nós não viéssemos a tomar. Por isso, o que nos cabe fazer, Igreja do Senhor, é intensificar a nossa oração. Porque a oração é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque contra as trevas. E se a gente não toma consciência disso, e se a gente não toma consciência de que há problemas no nosso meio, e na verdade a maioria não tem tomado essa consciência, a gente vai continuar perdendo. A gente vê pais que não tomaram consciência, porque se tivessem tomado estariam aqui. Porque é importante, eu quero ressaltar, a oração individual é de suma importância e nós não devemos abrir mão dela. Por exemplo, o meu período de oração eu já fiz hoje, mais cedo. Mas eu estou aqui porque eu também necessito estar orando junto com os amados irmãos. Uma coisa é minha oração individual na minha casa, meu devocional ao Senhor. E a outra é estarmos aqui. Ah, não foi porque eu orei na minha casa que eu vou deixar de vir orar coletivamente, porque eu preciso ser ministrado por vocês. E nós precisamos uns dos outros, como a gente tem batido nessa tecla. Então, não deixemos de orar em nome de Jesus, porque com a oração em nome de Jesus, nós iremos vencer esse mal. Nós temos perdido a batalha. Essa é a realidade. E a prova são aqueles que não estão mais no nosso meio. Aqueles mais jovens, principalmente. Onde eles estão agora? Eles perderam a batalha aqui, na mente. E depois de perder a batalha aqui, tomaram a forma do mundo. Tudo bem que foi uma escolha deles, mas e se nós orássemos mais? E se nós os cobríssemos mais? Então esse é um chamado para que nós venhamos orar mais, não apenas para os jovens, as crianças, mas para toda a igreja do Senhor, para que o padrão do mundo não entre nos relacionamentos, nos casamentos, não entre nas famílias e as destrua e acabe com elas, para que não entre na igreja, secularizando a igreja como tem acontecido em muitos lugares. E aquilo que era errado, as pessoas veem como certo. A gente vê muitos pastores hoje, responsáveis por congregações, no seu segundo ou até terceiro casamento. Algumas décadas atrás isso era inconcebível para um crente comum, que dirá para um pastor. Hoje tem pastor que viveu uma prática de adultério durante anos, se arrependeu, pediu perdão e retornou ao pastorado. Será que não era um momento de se tratar? Será que não era um momento de submeter a outros pastores? Até mesmo porque sua família ficou destruída por conta disso. É como se caísse e levantasse. Não, agora eu já estou aqui de novo. Ao invés de se submeter a um tratamento, que nós venhamos a orar mais. Isso é um chamado para nós, para orarmos mais. Isso é um chamado para que nós venhamos a chorar mais na presença do Senhor. Porque a gente acha, a gente tem a tola ideia de que a gente vai mudar as pessoas.
O que muda é oração, irmãos. O que muda é joelho no chão, é clamor, é a alma se rasgando na presença do Senhor. Isso transforma, sim, eu creio. E eu creio. O que move a mão de Deus, o que faz Deus, sabe, é a sua misericórdia, mas a nossa atitude é orar, clamar. Não adianta. Principalmente quando já está numa fase madura, eu não mudo mais. Se eu não eduquei quando era pequeno, não adianta agora não, irmão, não adianta não. Isso é provado cientificamente. O caráter é moldado até uma determinada idade. Depois, se não estiver, por exemplo, se uma criança não obedece quando é pequenininha, depois com 15, 16 anos, você vai querer que te obedeça? Me perdoa, meu irmão. Aí você quer impor pela força, vai perder, vai se decepcionar, vai viver chorando, vai viver pedindo ajuda em oração. Claro que tem que fazer isso, mas sabe qual é a tática correta? Oração. Oração. Jesus transformar aquele coração. Eu sei que tem gente que lá atrás errou, e a gente não está condenando isso, porque a Bíblia declara que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas depois que a pessoa cresce, quer tentar consertar, pelo braço humano não dá mais não. Mas eu quero te dizer uma coisa e te dar uma excelente notícia. A Bíblia declara que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Você consegue compreender isso? A estratégia correta já não é mais a imposição. A estratégia correta nem sempre também é a reclamação, mas é a oração. A oração dá certo. Porque eu vejo isso na palavra do Senhor. Então ore, jejue, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Gaste a sua vida buscando ao Senhor. Ou melhor, ganhe a sua vida. Ganhemos a nossa vida buscando ao Senhor, porque isso é o melhor que nós podemos fazer. Irmãos, eu não canso de dizer para vocês que a oração é a arma mais poderosa que nós temos e nós não estamos sabendo usar. Imagina, nós estamos num campo de batalha, presta atenção, e a gente quer discutir, e a gente quer bater, quer corrigir, depois que já passou o tempo da correção. Quando na verdade eu fico imaginando Deus olhando, puxa vida, ele ou ela ainda não aprendeu a lição. Vai para o joelho, meu filho. Vai para o joelho, minha filha. É a melhor coisa que você tem a fazer. É a melhor atitude que você tem a tomar. Oração. Oração. Olhe para a palavra, olha para Atos. Quantos milagres não vieram por meio da oração, irmãos? E por que a gente não coloca em prática? Por que a gente ainda não aprendeu isso? Então, que de uma vez por todas, em nome de Jesus, que venhamos a orar mais, que venhamos a chorar mais na presença do Senhor, que venhamos a cobrir mais os nossos jovens, aqueles que a gente sabe que estão mais fracos na fé, ou aqueles que nem são do Senhor ainda, para que o Senhor os venha resgatar. Para finalizar, eu me lembro que eu evangelizei, ou melhor, houve um debate nessa minha tentativa de evangelizar uma pessoa. E, num dado momento, ela mesma disse que ela queria me evangelizar, né, vamos dizer assim, de uma seita. E eu ouvi a oportunidade de falar do amor de Deus para ela de uma forma correta, para que ela entendesse de uma forma correta. E ali ela falou, foram alguns meses ali de combate. Por fim, ele mesmo me dispensou, obrigado, tal, aquela coisa toda. Só que eu falei, bem, Senhor, a minha parte eu tentei fazer.
mas por algum motivo eu não obtive êxito. Então o que eu vou fazer? O que eu tenho feito até hoje, já se passam acho que 2 a 3 anos. O que eu tenho feito? Orado. O campo da palavra já ficou. A semente já foi lançada. Só que tem semente que demora mais. Então eu tenho que irrigá-la todo dia. E como que eu irrigo essa semente? Oração. Chegar para essa pessoa e continuar batendo na tecla não é a estratégia correta. Mas a estratégia correta é irrigar no campo do Espírito. Porque quem vai dar o crescimento vai ser o Senhor. Quem vai fazer com que ela desperte para tudo aquilo que eu disse para ela vai ser o Senhor, não eu. A minha função é apenas falar. E foi isso que eu fiz. Agora, dali em diante, é o Senhor. E eu já tenho orado. Existem momentos em que eu, às vezes, até perco a esperança humanamente falando. Humanamente falando. Mas vira e mexe, eu me lembro, eu falo, Senhor, eu não posso parar de orar por ele. Porque enquanto a vida há esperança. Então, para a gente finalizar, para que não haja essa conformação com o mundo, ou se há alguém que está andando conforme o mundo, irmãos, a única arma que a gente tem, e a mais poderosa, é a oração. Se utilize dela, use e abuse dela. Use e abuse da revelação da palavra de Deus. Elas precisam andar juntas. Então, em nome de Jesus, que nós aqui não venhamos a tomar a forma do mundo, os padrões, o modelo, o linguajar, a forma de se relacionar com as pessoas. Nada do mundo. Nada. E aqueles que vocês percebem que estão fazendo isso, converse sim, alerte sim, mas principalmente, irmãos, ore mais do que converse com essa pessoa. Jejue por ela, faça propósitos por ela e espere Deus agir. Não é você nem eu quem podemos agir nesse campo. Eu não posso converter ninguém, mas o Espírito Santo pode. Na verdade, é a prerrogativa dele. Amém? E ele é o único quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que nós venhamos a orar muito mais. Principalmente em meio a esse turbilhão de ataques que a igreja tem recebido. Amém? Que as mentes dos nossos jovens, das crianças, adolescentes e até mesmo dos mais velhos, dos adultos também têm recebido. O antídoto contra isso se chama oração. Leia a sua palavra, se alimente dela, guarde a palavra no coração, mas viva uma vida de oração também, juntamente com a palavra. Amém? Quero convidar você a estarmos orando para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu venho clamar ao Senhor, em primeiro lugar, pelo perdão dos meus pecados. Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu cometo erros, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Tem misericórdia pelos momentos em que eu negligenciei a oração. Tem misericórdia nos momentos em que eu não priorizei a palavra. Tem misericórdia das vezes em que eu comecei o meu dia até mesmo sem priorizar a oração, ou passei o dia inteiro sem que eu orasse um pouco mais. Eu te peço perdão, Senhor. Peço perdão por isso. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos pecados da igreja local, Pai. Senhor, a Tua palavra declara que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E por que que a maior parte dos irmãos não estão aqui nessa manhã, chorando, clamando, gemendo?
por aqueles que nós perdemos, ó Pai, para o pecado, para o mundo. Esses dias mesmo, ontem mesmo, estava me lembrando, Senhor, de alguns jovens que estiveram aqui no nosso meio e nós perdemos para o mundo por conta do atrativo que o mundo traz e por conta da nossa ignorância em não saber lidar com determinados tipos de situações, ó Senhor. Eu sei, Senhor, que eles têm a escolha, eles têm o arbítrio, Pai. Eles têm à disposição deles a escolha, Pai. Mas eu creio que se nós orássemos mais, eles não se entregariam aos padrões do mundo. Eu creio, Senhor, que se nós nos preocupássemos mais, ó Senhor, se nós, ó Senhor, nos dispuséssemos mais, ó Senhor, para eles, ó Senhor, e para todos os outros, ó Pai, e para casais, ó Senhor, que foram embora e que foram para o mundo, Pai, e para até mesmo casais que se desfizeram, Pai, eu creio que se nós orássemos mais, ó Pai, haveria um combate mais intenso, e eu creio que essas coisas não aconteceriam. Gente que havia saído do vômito, Pai, e que hoje a gente sabe que retornou ao vômito, Pai. Senhor, te peço perdão, Senhor, pelos pecados da igreja local. Te peço perdão pela nossa ignorância. A tua palavra é clara ao nos alertar para não andarmos conforme, Senhor, o padrão que o mundo estabelece, Pai, que é um padrão nocivo. É um padrão nocivo, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai. Só que muitos não estão atentos a isso, muitos pais estão desligados, ó Pai. Quantos jovens, ó Pai, com a mente já confusa. Quantos jovens dentro da igreja já querendo militar alguma causa de fora, alguma causa mundana. Tem jovens, ó Pai, que internamente já militam causa do homossexualismo. Tem jovens que já militam causas do feminismo internamente. Jovens, adultos, sem saber que isso vai contra a tua palavra. Sem compreender, Senhor, que isso vai contra a tua palavra que está registrada, que está estabelecida, Pai. Ah, Senhor, não vem o mal, Pai amado, que há por trás dessas coisas. E tantos outros movimentos, ó Senhor, movimentos políticos, ó Pai, movimentos sociais, ó Deus amado. Quantas bandeiras, ó Senhor, muitos têm levantado sem saber que há um viés maligno, satânico por trás de todas essas coisas, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai. Senhor, eu quero te pedir perdão por tudo isso, Senhor, por nós não sabermos lidar com isso, por ter muitos assuntos que no nosso meio ainda são tabus, mas que o mundo, Senhor, encara e que o mundo ensina de uma forma distorcida, Pai, e por não falarmos, ó Pai, e por não tratarmos, ó Pai, os nossos jovens, nossas crianças aprendem de uma forma distorcida, Pai querido, e Satanás se aproveita disso tudo, Pai querido, para desviá-los, ó Pai, do teu caminho, Pai, para trazer confusão, para, Senhor, trazer descrença, Senhor, Pai, há poder no teu nome, Senhor amado, há poder no teu nome, Jesus amado, reverte esse quadro, Pai querido, eu creio, Senhor amado, em ti, Senhor amado, eu creio nesse momento, Pai amado, eu creio que o Senhor, por graça e misericórdia, ouve as nossas orações, ó Pai. Ó Senhor, e o Senhor já nos deu provas mais do que suficientes para mostrar, Senhor amado, que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, perdão, Senhor, pelos pecados da igreja local, como eu falei, pelos pecados da igreja, Senhor, do estado do Rio de Janeiro, Senhor. Quantos escândalos, ó Senhor amado, quanta falta de compromisso, quanta mistura com o mundo, Pai amado. Quanta inobservância da tua palavra, Deus. Te peço perdão, Senhor amado, pelos pecados, ó Senhor, da igreja brasileira, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Senhor. Quanta omissão, Pai. Ah, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai.
Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para os males, ó Senhor amado, que tem entrado, Senhor, sem que nós venhamos a combater, Pai amado, sem que nós venhamos a ter o conhecimento necessário para combater, Pai querido. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai, nos dê o discernimento necessário, nos dê o conhecimento necessário, Senhor amado, para combater, Senhor amado, porque, Senhor, não há como combater se não se conhece os ardis, ó Senhor amado, do adversário, Pai, se não se sabe o poderio bélico do nosso inimigo, Pai. Ah, Espírito de Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Até quando nós vamos ficar perdendo almas, ó Senhor, para o inferno, Pai? Senhor, nos ajuda a não perder almas para o inferno, Pai querido. Pelo contrário, nos ajuda, Senhor amado, a ir, Senhor amado, e resgatar almas de lá, Senhor, e não perder para lá, Senhor amado, para esse lugar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, a gente tem visto, Senhor, gente da mídia, Pai, que outrora estiveram, Senhor, dentro de uma igreja, Pai. E eu não sei se nasceram de novo ou não, Pai amado, mas o fato é que estiveram dentro de uma igreja, Pai, e hoje, Senhor, se voltaram para o mundo, Pai amado, e são piores, ó Senhor, são os piores, ó Pai. São os piores, ó Deus. Se tornaram cantores, cantoras e são completos destruidores de padrões judaico-cristãos, padrões bíblicos, ó Pai, cantando coisas que são promíscuas. Uns até fizeram um pacto com o diabo, Senhor amado, gente que outrora cantava dentro da igreja, Senhor, jovens que outrora cantaram dentro da igreja, Pai, que outrora estiveram, que ouviram de alguma forma ou de outra a Tua palavra, Deus, e abandonaram, Senhor, seduzidos, ó Senhor, pela oferta que Satanás fez para o Senhor no deserto, Pai. O Senhor rejeitou, Pai, mas eles pegaram e estão bebendo, Senhor amado, com avidez a oferta de Satanás, ó Pai. Estão seduzidos pela fama, seduzidos para ganhar o mundo inteiro, quando o Senhor nos ensina, Senhor amado, que aquele que quiser ganhar o mundo inteiro vai perder a sua alma, Pai. E o quanto dos nossos jovens, Senhor, vê, Pai, os ganhos, vê, Senhor amado, as coisas, os objetos perecíveis que essas pessoas conseguem alcançar com a fama, Pai, e se veem iludidos por essas coisas, ó Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos nossos jovens. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, por favor, eu te imploro, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ensina a combater, Senhor, corretamente, Pai. Cada ardil, cada ataque, Senhor amado, nos ensina a contra-atacar, Senhor. Nos dá sabedoria do céu, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Quantos casais, ó Pai, vivendo, Pai amado, de aparência, Deus. Quantos casais, ó Deus. Oh, Senhor, porque o homem não é o sacerdote, não faz o papel de sacerdote, a mulher não se submete. Infectados pelas ideologias do mundo, Pai amado. Oh, Senhor, a mulher não se vê como uma mulher sábia que edifica sua casa, mas ela se apresenta como a tola que derruba com as próprias mãos, ó Deus. E o homem não se comporta, Pai, como o Senhor, Pai amado, que amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, Pai. Senhor, há uma completa distorção em meio a essa sociedade caída, corrompida, podre, suja. E isso tem afetado a Tua igreja também, Pai. Tem misericórdia de nós, há poder no Teu nome santo, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Senhor.
Tem misericórdia, não nos deixa, Senhor, aderir, Senhor amado, às coisas que esse mundo tem, Senhor. Mas, ó Senhor, nos mostra, nos faz sentir como verdadeiros peregrinos aqui nesse lugar, Pai, que não nos pertence, Pai. Nos ajuda, nos ensina a nos desprender daquilo, Senhor, que não te agrada, Deus. Oh, Espírito da verdade, Espírito de Deus, pelo amor do Teu nome, Senhor, nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a olhar para aqueles jovens que um dia estiveram aqui e às vezes passam pela rua, a olhar para eles e sentir compaixão. Olhar para eles, Senhor, e chegar em casa e a chorar, Pai amado, sentindo dor, Pai amado, dor na alma, Pai, por aquele jovem ter se perdido, Pai, estar perdido, Pai. Pela nossa negligência, Senhor, em orar por ele, Pai. Por favor, Espírito Santo, faz isso com a gente. Não nos deixe nos conformar com aquele que vai mal e quis ir embora. Ah, foi a escolha que ele fez. Sim, eu sei que foi a escolha que ele fez, mas a nossa parte a gente precisa fazer com mais excelência, Pai, que é orar, que é clamar, chorar, gemer diante do Senhor por causa de uma alma, Pai. Senhor, me dá sabedoria para tratar, para cuidar, para exortar, para ensinar, para corrigir minha filha em casa, Senhor. Dá sabedoria aos pais, ó Deus amado, daqui, de todas as igrejas, Senhor, espalhadas pela face da terra, Senhor, para ensinar os seus filhos a andarem no Teu caminho, Pai. Para não abraçarem esse padrão mundano que parece legal, mas que no seu fim é um caminho de morte. Eles não enxergam isso. Eles nos acham careta. Mas a Tua palavra lá em 1 Pedro, no capítulo 5, declara que os jovens precisam ouvir os mais velhos. Precisam ouvir da sua sabedoria, da sua experiência de vida. Espírito Santo, faz eles ouvirem. Coloca no coração deles o temor do Senhor, Pai amado. Para que quando viermos aconselhar, eles sintam o temor do Senhor, Pai amado. Senhor, eu te imploro, Pai, eu te peço nessa manhã, Pai amado. Ah, Senhor, aviva o Teu povo. Para que nós possamos, ó Senhor, resistir, Senhor. Para que nós possamos combater, Pai. Para que outros jovens, ó Senhor, se rendam a Ti, Senhor, e venham, adentrem por essas portas, ó Pai. E esses jovens, ó Pai, sejam jovens, ó Senhor amado, destemidos diante do Senhor. Jovens, ó Senhor amado, que venham, Senhor, a trabalhar, Senhor, ardentemente para o Senhor, Pai, e ser instrumento do Senhor para resgatar outros, ó Pai. Ah, Senhor, derrama do fruto do Espírito sobre nós, ó Pai. Senhor, dá-nos desse fruto, Pai. Aqueles que ainda não têm, Senhor. Senhor, dá dons à Tua igreja, Pai. Dá-nos poder para pregarmos a Tua palavra, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome santo. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. Eu te imploro. Pai, não nos deixa perder mais ninguém, Pai, para essas ideologias imundas, satânicas. Mas nos ensina a lutar. Eu não estou te pedindo, Senhor, para não fazer nada, mas eu estou te pedindo ajuda para lutar, para combater no Teu nome, Senhor, como um soldado do Senhor, como alguém que foi chamado para lutar, como alguém que foi chamado para entregar a vida, Senhor, na luta, na peleja. Senhor, me ensina, me ajuda, Pai. Ajuda os meus irmãos também. Coloca esse desejo no coração deles de lutar até o fim, Senhor, por causa do Teu nome, Senhor, por causa da causa do reino, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus.
Faz-nos desses, ó Senhor, para te honrar, para honrar o chamado maravilhoso que nós recebemos de Ti. Faz de nós desses, ó Senhor, que não temem nem a mesma morte, Pai, mas que se posicionam, Senhor amado, de olho, Senhor, na pátria, não nessa terra, Senhor, corrompida, mas olham, Senhor amado, para a pátria celeste, que é o nosso lugar. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a lutar com excelência para a glória do Teu nome, Deus. Ajuda-nos a lutar, Senhor, com sabedoria para a Tua glória, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Senhor, eu confesso que se não for pelo Senhor, eu perco a batalha, Senhor. Eu não tenho sabedoria, Deus. Se não for pelo Senhor, eu perco a batalha na minha casa, eu perco a batalha na criação da minha filha, Senhor. Se não for pelo Senhor, eu perco a batalha aqui dentro, Pai. Eu rogo, eu clamo a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo derramado do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu não quero me acovardar, Senhor, mas eu quero me posicionar, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na autoridade do Teu nome santo, Deus. Da mesma forma eu te peço pelos meus irmãos, ó Pai, que venham se posicionar, Senhor, na autoridade do Teu nome santo, Pai, guerreando, Senhor, combatendo contra o pecado, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Até quando, Senhor, vamos ficar perdendo batalha? Até quando vamos perder vidas, ó Senhor, para o inferno, Pai? Até quando casais vão se separar, Pai? Até quando os jovens, ó Senhor, vão ficar confusos em relação à sua sexualidade, Pai? Até quando, Deus, por favor, ajuda-nos a combater esse mal, Pai, esses males, ó Deus? Até quando, Senhor? Até quando, Pai? Ajuda-nos, ó Deus, a combater, Senhor, com as armas corretas, com as informações corretas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Até quando, Senhor, os homens não serão sacerdote do seu lar, não serão o provedor do seu lar, Pai amado? Até quando? Até quando, Pai? Até quando, Senhor, os casais não conhecerão corretamente, biblicamente, o seu verdadeiro papel, Senhor, no casamento, Deus? Até quando, Pai? Senhor, arranca, Pai amado, do nosso meio esse padrão mundano, Pai amado, que tem nos afetado, que tem nos desfigurado, que tem arrancado a nossa identidade de diante de Ti, Senhor. Arranca, Pai, pelo poder que é no Teu nome santo, Deus. Deus, aqueles, ó Senhor, que estão, Senhor, na intenção, Pai amado, ainda que não saibamos de separação, Pai, reverte esse quadro, Pai. Joga por terra pelo poder que é no Teu nome santo, Deus. Aqueles jovens, ó Pai amado, que já não têm caminhado mais com firmeza, que o Senhor venha renová-los, venha trazer um novo ânimo, venha renovar a mente deles para a glória do Teu nome santo, Deus. Aqueles que começam a enxergar a Bíblia como machista, Pai. Aquelas meninas que têm enxergado a Bíblia como machista, Senhor, têm enxergado, Senhor amado, porque já estão contaminados, ó Senhor, com a mente do mundo, Pai. Porque, Senhor amado, não conseguem enxergar, Senhor amado, que o Senhor veio para todos, ó Pai, que o Senhor tenha todos, ó Senhor amado, com estima, Senhor, com amor. Trabalha nessa mente, Pai, trabalha nesses corações, ó Senhor.
Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aquele adulto, Pai, que tem enxergado da mesma forma, transforma a mente, Pai, conforme Paulo ensinou, Pai amado. Mas transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, Senhor, eu te suplico, Deus, eu rogo a Ti, Senhor, por amor ao Teu nome, dá-nos as armas corretas para lutar, dá-nos a sabedoria necessária para esse combate. Eu não estou te pedindo para eu correr do combate, eu estou te pedindo para me armar corretamente, para me adestrar corretamente, para nos adestrar corretamente do combate, porque eu digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Para lutar, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade, Pai. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus.